Fala galera, beleza? Meu nome é Vinícius e sejam muito bem-vindos a mais um tutorial aqui da Criativos, a comunidade de motion mais braba dessa internet. Galera, hoje a gente trouxe um vídeo mega legal pra você que quer aprender a fazer isso aqui. Esse efeito de glitch muito da hora, meio estilo cyberpunk. Não é qualquer glitchzinho não, a gente vai fazer um glitch turbinado aqui no After Effects, beleza? Você vai aprender do começo ao fim para você poder aplicar o efeito que você quiser aí nos seus textos, nas suas imagens e tudo mais, beleza? Então, sem enrolação, bora pro After. Bom, pessoal, esse aqui é o efeito de glitch que a gente vai fazer, como eu já mostrei pra vocês na introdução, né? É um efeito de glitch bem legal, né? Não é só uma tremidinha e tudo mais. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz isso totalmente dentro do After Effects. A gente não vai utilizar nenhum plugin externo, não vamos utilizar nada, tá bom? Só um aviso, esse aqui é um pouquinho pesado. Tá, galera? A única coisa que é um pouquinho pesado, a gente coloca vários efeitos um em cima do outro. Então, se você tem um computador que não aguenta, eu recomendo vocês a colocarem aqui em Quarter para poder fazer o projeto inteiro, tá? Vamos começar aqui criando uma composição, né? Vamos colocar aqui aula 1920 por 1080, 30 frames, 5 segundos, tá bom? Padrão como a gente sempre faz aqui, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, galera, a gente vai criar a nossa primeira, essa aqui vai ser a nossa composição principal, tá? E a gente vai criar a nossa primeira camada, que pode ser uma camada de um sólido, por exemplo. Ctrl Y para criar um sólido aqui, ou ir aqui em Layer, New Solid, tá bom? A gente pode criar um sólido. O que a gente vai fazer? Vamos adicionar nisso aqui o efeito de Fractal Noise, tá bom? Esse é o efeito que vai dirigir o nosso glitch, tá bom? É o efeito que vai dirigir o efeito, estão vendo, né? Transcendente isso aqui. Bom, colocamos aqui, vamos dar um nome aqui de Fractal, tá bom? E aí agora a gente vai mexer nos parâmetros dele aqui. A gente pode ver que isso daqui é um nada, um borrão cinza, né? Então não diz muita coisa, né? Mas vocês já vão entender o que a gente vai fazer com ele, tá? Vamos trocar aqui de Soft Linear para Block, tá bom? A gente vai fazer esses quadradinhos. A gente vai aumentar o contraste dele para mais ou menos uns 400, tá? Pra gente ter um contraste bem alto. A gente vai abrir aqui o Transform e vai desativar essa opçãozinha, essa caixinha de Uniform Scaling, tá? E a gente vai dar uma escala nele aqui, nesse primeiro parâmetro, até 600, tá? E aqui, esse daqui, a gente vai dar uma aumentadinha nele, mais ou menos até aqui. Até mais ou menos uns 150. E aí agora a gente vai fazer o quê? A gente vai animar esse parâmetro de Evolution aqui, tá? Só que pra gente ter uma coisa mais constante, a gente vai animar ele com uma expressão, tá bom? Mais interessante do que animar com keyframes muito mais rápido, tá? Então a gente vai clicar aqui no Stopwatch com Alt, tá? Vai abrir aqui o nosso painel de expressões e a gente vai digitar Time vezes 500. Isso quer dizer que ele vai mudar constantemente o tempo, né, da nossa Evolution em 500, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que ficou. Agora a gente tem essa animação barulhenta aqui, que não diz absolutamente nada ainda sobre o glitch, o tal do glitch, né? Então, vamos lá. Agora que a gente já tem esse fractal aqui, a gente vai pré-compor ele, tá bom? Vamos pré-compor ele com o mesmo nome, de fractal. E a gente vai mover todos os atributos para a nova composição, tá? Todos os atributos de efeito vão para a nova composição. Então, aqui dentro a gente tem o nosso fractal e agora a gente vai criar um texto. Vamos criar um texto aqui, vamos apagar primeiro esse fractal e vamos criar um texto aqui, por exemplo, glitch, tá? Que é o tema da nossa parada aqui, né? Então vamos lá, vamos aumentar isso aqui, vamos colocar esse glitch aqui embaixo, tá? Do nosso fractal e a gente vai fazer o seguinte, galera. Vamos pré-compor esse glitch também, tá bom? Então vamos deixar aqui glitch. E vamos dar o nome dele para texto, tá? Porque aqui dentro dessa camada a gente vai fazer todos os nossos textos. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Nessa camada de texto, a gente vai adicionar um efeito chamado Displacement Map, tá? Displacement Map. Esse Displacement Map, que eu não sei falar o nome direito, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer um mapa de distorção na nossa camada, baseado em outra camada que a gente indicar, tá bom? Ele vai distorcer a nossa camada baseado em outra. Então, a gente vai colocar aqui que a gente quer que ele distorça baseado no nosso fractal. Pimba na chulimba. A gente já tem um glitchzinho rolando aqui.
Mas não é nada parecido com o glitchzaço que a gente quer, né, galera? Então a gente vai fazer o seguinte, já vamos começar a animar aqui e a gente vai animar o seguinte. Esses dois parâmetros aqui, Max Horizontal e Max Vertical Displacement, tá? Se a gente der uma mexidinha nele aqui, a gente já vê que a gente já começa a ter algo parecido com o que a gente quer, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar 2 keyframes aqui, um em cada, né? Vamos puxar mais ou menos para aqui, para 1 segundo, para ele não ter nada, tá? Para ele ser um glitch em 0, tá bom? Aqui vai ser o ponto que ele vai terminar o nosso glitch. Ele vai começar todo glitado já, todo bugado. E aqui a gente vai puxar mais ou menos para uns 500 esse glitch aqui. Quero uma coisa bem forte mesmo no começo, tá? E aí ele vai voltar aqui. E aí agora, antes de terminar, antes dele vir aqui, eu quero que ele dê uma bagunçadinha, né? Então eu vou colocar ele mais ou menos em 150, um pouquinho antes de acabar, tá? Vou colocar aqui também um keyframe aqui no nosso vertical. E no último ele vai ter 35, tá bom? De vertical. Porque a gente ainda vai fazer ele dar uma glitadinha ainda aqui, tá? E aí ele vai vir para 0. Eu acho que esse último aqui eu ainda vou puxar ele um pouquinho para frente. Vamos ver como é que ficou. Ele tá vindo aqui. Gostei. Gostei, galera. É isso mesmo. Esse é o efeito que a gente queria. Ele dando como se fosse um snapzinho no final, né? Ele volta para a posição inicial um pouquinho mais rápido depois de ter um vral ali de displacement, né? De glitch. Beleza? E aí agora, galera, a gente vai fazer as nossas transições do texto para outros textos, como vocês viram ali, né? Então vamos entrar dentro do nosso texto aqui. E mais ou menos aqui em 2 segundos a gente vai dar um Ctrl Shift D para separar aqui, né? E vamos escrever aqui Effect. E aí mais ou menos em aqui 3 segundos, vamos cortar de novo e deletar. E vamos pegar aqui o nosso logo da Creativos e vamos colocar ele aqui. Aumentar ele um pouquinho aqui, né? Deixar ele um pouquinho maior. Vamos ver o tamanho do Effect aqui pra gente poder alinhar direitinho. E beleza. Vamos colocar ele aqui. Eu vou jogar um fio em cima dele, tá bom? É só para ficar branco. Se o seu logo, se o que você for escrever já for branco, você não precisa fazer isso que eu fiz, tá bom? Então vamos voltar aqui no nosso texto. Já fizemos aqui os cortes, beleza? Tá cortando pro Effect, depois tá cortando pro logo da Creativos, tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos voltar lá na nossa aula. E aí a gente vai vir aqui nos 2 segundos, que é onde ele está trocando de glitch para effect, seleciona essa camada e aperta o asterisco, tá? Pra gente marcar aqui e saber exatamente aonde é a troca, tá bom? Pra gente não ficar precisando entrar e sair lá da camada toda hora, né? Da composição toda hora, né? Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer esses glitches de troca, tá? Vamos colocar aqui 2 keyframes, né? Nesse meio aqui, vamos colocar mais 2 keyframes um pouquinho antes e mais 2 keyframes um pouquinho depois, bom? E aí a gente cria esse padrãozinho aqui que a gente vai usar para o próximo. E aí, aqui no meio, a gente dá uma exageradinha nesse e uma exageradinha no outro. E pimba, a gente já tem aqui o nosso efeito que está escondido, a nossa transição que está escondida por causa do barulho do nosso displacement, né? Vamos colocar uns números certos aqui, vamos colocar aqui uns 150 e aqui uns 60, né? Pra gente ficar bem certinho, beleza? E aí aqui é só copiar esses keyframes, Ctrl C, Ctrl V, e a gente arrasta eles para eles ficarem no lugar certo, né? Vamos arrastar aqui e beleza. E aí agora a última coisa que a gente vai fazer, antes de partir para os efeitos em si, né? Porque isso aqui não é nada parecido com o que a gente fez, é um pouco só, né? Se eu falar que é nada, não é tanto assim também, né? Vamos colocar aqui em 4 segundos um keyframe no Max Horizontal, tá bom? No horizontal. E puxar ele até 500 de novo, tá? Pra gente ter eles aqui. Beleza? Agora, galera, a gente vai começar a colocar os efeitos, como eu falei, né? Então vamos lá. Vamos aqui dentro da nossa caixinha de efeitos, presets, né? E a gente vai colocar o efeito que eu acho que tem o melhor nome no After Effects. Eles não poderiam ter colocado um nome melhor para esse efeito. É o CC Ball Action, tá?
Eu vou jogar ele aqui, vocês vão entender porque que ele tem esse nome. Bom, ele cria várias bolinhas, tá? Ele transforma a sua camada em um conjunto de bolinhas, tá? E esse efeito ele é muito legal, tá? Você pode fazer ele virar em 3D aqui e tal. Não é isso que a gente vai fazer nele hoje, mas ele é bem interessante, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai criar um painel meio de LED, tá bom? Com isso daqui. Então a gente vai pegar o ball size e vamos colocar mais ou menos 55, tá? Pra diminuir um pouco. E esse grid spacing a gente vai colocar em 0. Se liga, galera, a gente conseguiu esse efeito bem interessante aqui de painel de LED, né? Um painel com LED meio quebrado, né? Que tá meio zoado, né? Já ficou bem legal, bem interessante. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui também um posterize time, que nem a gente colocou no tutorial lá das 3 dicas para iniciantes. Se você não viu, assista. Você que acha que sabe tudo, às vezes você deixou passar alguma coisa. Não deixa passar, hein? Vamos colocar aqui, galera, o posterize time pra gente ter esse efeito mais travado, né? Um efeito legal pra colocar no glitch. E olha como já muda a sensação, né? Fica bem legal. Então, beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar mais um efeito. E agora a gente vai colocar o nosso querido glow, tá? Esse aqui é aquele que eu falei que a gente vai colocar vários um em cima do outro, tá? Vamos colocar aqui o glow. Vamos deixar ele paradinho aqui. No momento que não tá tendo glitch. E aqui no glow a gente vai colocar o threshold aqui em 20, tá? Mais ou menos. Vamos colocar o nosso glow radius mais ou menos aqui em 12, tá bom? E o nosso glow intensity vamos colocar 0,5 mais ou menos, tá? A gente vê que se a gente ligar e desligar, ele tá colocando só um glowzinho meio chinfrim, né? Por isso que a gente precisa colocar mais glow nisso, mais brilho. Ó, já deu uma melhorada. Vamos aumentar aqui para 35, tá? No glow radius, tá bom? A gente vai mexer sempre no glow radius e no intensity nas cópias que a gente fizer. Vamos jogar esse aqui para 0,3. Vamos duplicar mais uma vez. Vamos jogar isso aqui para 50 e esse aqui para 0,2, tá bom? E aí a gente já tem um efeito bem legal. De 3 a 4 vezes fica interessante, viu, galera? Vamos só fechar isso aqui, mas se você colocar mais acaba ficando um pouco gritante, tá bom? Eu acho que assim fica bem legal, bem interessante, tá bom? Então vamos olhar o que a gente já tem aqui. Ó, se você quiser um glitch que seja de uma cor só, né? Você já tem aí um caminho bom, né? Já tá bem interessante. Agora, se você quer um glitch colorido, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Agora eu tô percebendo que a gente precisa fazer uma parada no começo e no final da nossa paradinha aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar dentro da nossa camada de texto. E aqui no começo, nesse primeiro texto, a gente vai adicionar um Simple Choker. Isso aqui que eu tô usando, eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Eu não tô usando ali o efeito. Isso aqui é um plugin que chama FX Console. Eu vou fazer um vídeo especificamente dele, mas ele é um plugin que te ajuda a colocar os efeitos mais rápido, tá? Mas é a mesma coisa de você vir aqui e digitar Simple Choker, tá bom? E jogar aqui em cima. Só para vocês saberem, aqui é muito mais fácil. Depois eu vou explicar para vocês melhor o FX Console, tá? Se vocês já não conhecem, obviamente. E aí, pessoal, nesse Simple Choker a gente vai fazer o seguinte. Vamos colocar um keyframe nele. E até o 1 segundo aqui, vamos colocar outro keyframe. E aqui no começo eu quero que não tenha nada. Eu vou fazer isso aqui, ó. Não tenha nada, não apareça nada. Tá? Vocês vão ver o que isso vai trazer de efeito pra gente. Vamos colocar isso no final também, tá bom? Vamos adicionar aqui o Simple Choker. Como eu falei, dá pra fazer ali por cima. Tô fazendo só por aqui pra ser mais ágil. E vamos colocar um keyframe aqui e um outro keyframe aqui no final. E vamos colocar tudo pra ele sumir, tá? Aqui, por conta do tamanho do meu logo, eu preciso colocar mais 2 Simple Choker para ele sumir totalmente, tá? Mas aí na sua casa, provavelmente você não vai precisar, tá bom? Então vamos lá, voltar aqui. E agora, olha o que isso trouxe pra gente. A gente tem a nossa tela vazia. E aí, ele vem surgindo do nada.
Isso aqui é muito mais interessante do que tava, né, pessoal? Porque ele aparecia já um pedaço pronto, né? E aqui também é legal que a gente tem esse loop, que ele vai ficar vazio e depois vai voltar, né? Fica bem legal. Beleza? Aí, galera, eu tô sentindo, antes até da gente colocar as cores, eu tô sentindo que nessas partes aqui que ele fica parado, tá muito parado, né? Ainda bem que a gente tem o nosso fractal aqui que pode ajudar a gente. O que a gente vai fazer? Se liga. Vamos pegar esse fractal aqui e vamos jogar ele dentro da nossa camada de texto. Pimba na churimba. Vamos ligar ele aqui. E aí você vai falar assim, Vinícius, você cagou no rolê agora, né? Não tem como você ter feito alguma coisa certa. O que a gente vai fazer? Esse painelzinho aqui, se a gente ativar ele, o que ele faz? Ele aplica a nossa camada somente dentro das camadas que estão embaixo dele, tá? E isso resolve muita coisa pra gente. Vamos só diminuir um pouco aqui a opacidade dele, para não ficar uma coisa muito maluca, né? Aqui tá com bastante contraste, mas vocês vão ver que lá fora não vai ficar tão assim. E aí a gente resolve esse sentimento que eu tava, das coisas ficarem muito paradas, né? Porque até quando ele tá parado, ele tem esse efeitinho aqui, ó. Tá vendo? Então fica muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver como é que tá. Ele terminou de dar o pré-render. Tá vendo? Ele fica dançandinho também dentro do texto, tá bom? E agora, finalmente, a parte que todo mundo tava esperando. Como é que coloca as cores malucas lá dentro, né? Eu já vou mostrar pra vocês agora. Vamos aqui em cima e vamos colocar o colorama. Esse é o efeito. E aí vocês vão se assustar agora em 3, 2, 1. Bum. Calma. Calma. O rolê não é esse, tá? Ele tá desse jeito porque o nosso colorama tá embaixo de tudo aqui, tá? A gente precisa colocar ele em cima de tudo. E agora sim. Agora o rolê tá funcionando. Só que se vocês olharem, galera, no nosso exemplo aqui, ele tem muito mais cores, né? Do que o que tá rolando lá. Por que que isso tá acontecendo? Por conta do... Agora até me perdi. Ah, tá aqui. Por conta daquele fractal que a gente colocou lá, a maior parte, vou até desativar aqui, é branco e cinza. Para a gente ter todas essas cores aqui, a gente precisa que ele vá do branco até o preto real mesmo, né? Então o que a gente vai fazer? Aqui nesse input phase, a gente pode colocar como fase, para ele identificar, o nosso fractal, que está aqui. E aí ele vai parar de pegar a informação desse cinza e vai pegar do próprio fractal que tá pretão, que tá aqui em cima, né? Então a gente pode fazer isso. E aí a gente vai ter o efeito, vamos ligar aquele de volta, com todas as cores que a gente quer. Tá vendo? Se liga como é que tá legal. Tá muito legal isso aqui, galera. Muito legal e muito fácil de fazer. Vocês estão vendo que não é difícil, é só você seguir o passo a passo para todos os glitches que você quiser fazer aí na sua casa, no seu trampo, no seu freela, na sua vida, tá bom? E aí, galera, se vocês quiserem, aqui no Colorama, a gente tem vários tipos de cor, né, que você pode colocar. A gente pode usar um preset, por exemplo, Hue Cycle, que é esse aqui que a gente está usando. A gente pode usar um Deep Ocean, né? Fica bem legal também. A gente pode usar esse Mode, que é um que muita gente está buscando agora no mercado. É muito interessante, né? Para fazer esse efeito bem meio, sei lá, esquisito, que eu não entendo porquê, né? Tem esse Sunset aqui também, que você pode usar para fazer alguma coisa meio vibes de praia e tudo mais. Mas a gente vai ficar com o nosso Hue Cycle, beleza? Galera, eu posso dizer para vocês uma coisa. Se vocês quiserem fazer modificações nisso, tudo vai ser baseado aqui agora dentro da nossa camada de fractal, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se a gente adicionar aqui um efeito de Gaussian Blur, tá? Vou colocar um Gaussian Blur aqui e a gente colocar ele em 50, né? Acho que 50 é muito. Vou colocar uns 20, né? Dá uma olhada o que isso faz. A gente perde esses quadrados, eles viram uma coisa mais arredondada. E isso já faz toda a diferença. Olha o efeito que a gente consegue aqui. Deixa só ele dar o pré-render.
fica uma coisa muito mais psicodélica do que cyberpunk, assim, né? Fica uma coisa bem legal também, bem interessante. Eu gosto muito desse efeito aqui. Se eu fosse fazer pra mim, eu faria nesse efeito aqui, que é mais dançante, né? Meio anos 90, anos 2000, assim, um negócio meio da hora, assim, meio da hora. E se você quiser também, por exemplo, deixar mais intenso esse negócio dos pixels que a gente falou em um momento, a gente pode colocar um noise aqui e a gente pode colocar uns 10 de noise também, ou melhor, não, isso aqui tem que ser bastante, vamos colocar uns 50, e aí se você der uma olhada, ele fica muito mais granuladinho, ó, se liga. Dá uma parada mais de estática de televisão, alguma coisa assim, né? Fica bem interessante também. Como eu falei, eu gosto mais do Gaussian Blur, que dá aquele efeito meio líquido, meio psicodélico, né? Por enquanto, vamos ficar com o nosso padrão que a gente fez, né? Que é o que eu ensinei aqui pra vocês, mas vocês podem ir brincando aí com os efeitos dentro da camada de Fractal, que vocês vão ver que sempre dá uma diferença, beleza? E é isso, galera. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se vocês gostaram, clique no gostei, se inscreva aqui no canal, comenta o que você quer ver por aqui. Não se esqueça de seguir a gente lá no Instagram, a gente tá postando dicas sempre pra você deixar de ser um aprendiz de motion designer e conseguir um trampo, ganhar dinheiro com motion, beleza? Tudo que a gente ensina aqui é pra você alavancar a sua carreira, beleza? Muito obrigado, um beijo, um abraço, até semana que vem. Tchau, tchau!